Muito bem, nessa aula aqui agora eu quero falar sobre a inversão de valores que aconteceu nos últimos anos. Na verdade, se você for analisar a própria história, você vai perceber que durante séculos o matrimônio, tal como nós conhecemos, ou seja, a união estável, a união monogâmica, a união vitalícia de um homem e da mulher e, consequentemente, a família gerada por essa união, sempre foi a base que sustentou a civilização ocidental durante séculos. E foi somente no século XX que essa estrutura, vamos dizer assim, foi radicalmente modificada e redefinida. E comportamentos que antes eram considerados ofensas, vamos dizer assim, à dignidade humana, passaram a ser não somente elogiados, mas tratados como direitos humanos, direitos civis das pessoas. E por que essa mudança aconteceu tão rápida? E por que essa mudança aconteceu tão radical e tão rápida em menos de 50 anos? Uma coisa é certa, para que esse tipo de liberação sexual acontecesse e pudesse vingar a consequência natural do sexo, ou seja, que seria a geração de uma nova vida, ela deveria ser eliminada. A revolução sexual, ela é impensável sem a aceitação universal da contracepção. Não existe revolução sexual sem contracepção. Só que aqueles que eram os líderes, os pregoeiros, os incentivadores da revolução sexual, eles tinham em mente também o seguinte, que eles não poderiam levar adiante essa aceitação universal da contracepção sem o apoio da igreja. E não somente da igreja católica, da igreja protestante, da igreja ortodoxa. Então veja bem, até o início do século XX, existia uma unanimidade no ensinamento da igreja católica, da igreja protestante, da igreja ortodoxa em relação à contracepção, ou seja, a contracepção como algo moralmente mal, tá? Mas em 1930 a igreja anglicana foi a primeira que abandonou e que inverteu, a sua posição. Mas quando apareceu a pílula anticoncepcional em 1960, somente a Igreja Católica ficou firme na sua posição contra a contracepção. E veja bem, não foi fácil para a Igreja ficar firme na sua posição. Quando eu falo não foi fácil, ou seja, para os líderes, para o Papa, porque a pressão também interna foi muito grande. Era uma pressão externa e uma pressão interna. Uma pressão externa porque a sociedade, os meios de comunicação, estavam apregoando, vamos dizer assim, a questão da pílula anticoncepcional e até médicos católicos, líderes católicos começaram a se colocar, vamos dizer assim, no impasse aí. Pode ou não pode? Aí pode ou não pode? O que nós devemos fazer? E essa pressão começou a vir sobre a igreja também, que precisava reafirmar a sua posição, ou seja, dar uma posição em relação a isso. Porque muitos achavam que não teria problema nenhum a igreja aprovar o uso dos anticoncepcionais que estavam aí aparecendo no mercado. Então veja bem, associado a isso, havia uma outra questão, a questão do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, nós sabemos, ele foi realizado justamente nesse período, de 62 a 65, e muitos tiveram uma visão equivocada do concílio, falsa do concílio, porque esperavam que depois do concílio, a igreja, o Papa, iria abençoar, vamos dizer assim, os contraceptivos. Isso não aconteceu porque, mesmo diante de toda a pressão externa e interna, o Papa Paulo VI ele chocou o mundo inteiro quando ele publicou a sua famosa encíclica Humanae Vitae, ou seja, sobre a vida humana, sobre a transmissão da vida humana. E essa encíclica ela foi uma espécie de bomba. Ela teve um impacto tremendo dentro e fora da igreja, um efeito bombástico. Por quê? Nessa encíclica, o Papa Paulo VI ele reafirmou a posição clara da igreja
contrária à contracepção. E nós sabemos muito bem que, nesse período da história, muitos casais católicos rejeitaram profundamente a posição do Papa Paulo VI, rejeitaram profundamente a encíclica Humanae Vitae, não somente católicos, participantes, mas muitos médicos católicos, pessoas da saúde, e inclusive muitos padres e até bispos não viram com bons olhos a postura do Papa Paulo VI. Infelizmente, poucos aí continuaram a ensinar aquilo que é a doutrina da igreja sobre a questão da transmissão da vida e a moralidade, ou seja, o ensino moral de que é moralmente má a contracepção. Então, muitos padres, muitos catequistas deixaram de pregar e de ensinar sobre a moral sexual. E o resultado qual foi? O resultado é aquele que nós já sabemos, né? Ou seja, 2 gerações inteiras tomadas por uma confusão em relação à doutrina da igreja sobre a moral sexual, especialmente entre os mais jovens. Se você for considerar hoje o principal problema pastoral da igreja, é justamente esse. As pessoas estão na igreja, as pessoas até educam aí os filhos na fé da igreja, levam-os para a catequese, participam da missa, estão engajados numa pastoral, num movimento, comungam, mas não querem saber do ensinamento da igreja sobre a questão da moral sexual. Não quer saber do ensinamento da igreja contrário aos preservativos, os anticoncepcionais. Ou seja, aconteceu uma verdadeira generalização e da dissociação do sexo e a sua intrínseca orientação para uma nova vida, a geração de uma nova vida. Então, nós podemos dizer que a mentalidade contraceptiva se instalou na nossa sociedade, se instalou inclusive entre cristãos e entre católicos. E isso abriu o caminho não somente para a diminuição, vamos dizer assim, da natalidade, mas isso abriu o caminho para outras desordens morais, sexuais, como, por exemplo, a aceitação pública da coabitação, ou seja, homem e mulher morarem juntos sem o sacramento do matrimônio. Isso abriu caminho, porque isso antigamente, ou seja, havia todo um clima moral que não aceitava isso, e as pessoas se ajustavam e buscavam, então, uma união estável dentro do sagrado matrimônio. Isso já começou a relaxar isso também. Começou a abrir uma abertura, não somente para isso, mas também para a vivência da promiscuidade dentro do relacionamento entre solteiros. Ou seja, a vida sexual entre os solteiros, porque agora você tem aí, antes havia um medo, ou seja, você pode engravidar. Agora não existe mais esse medo. Agora não existe mais essa preocupação. Agora você pode ter relações sexuais tranquilas sem ninguém ficar sabendo. Basta você usar aí um anticoncepcional, basta você aí usar um preservativo, né? Enfim, aí a propagação da pornografia, até mesmo o aborto. Nossa, Fernando, o aborto? Sim, o aborto ele é um passo a mais da separação do significado unitivo do significado procriativo. Por quê? É um passo a mais entre a separação do sexo entre a consequência natural dele. Então você, na verdade, separou. O aborto é justamente isso, porque teve uma relação sexual, mas você não quer a consequência dele. Então você vai lá e mata essa vida. Então, o que fazer diante de tudo isso? Será que o Papa Paulo VI ele estava realmente fora da realidade? Será que o Papa Paulo VI ele não sabia o que estava fazendo? Será que ele errou na sua postura? Será que muitos casais perguntam, será que eu não tenho direito de expressar amor com a minha esposa, ter relações sexuais com a minha esposa, expressar amor para ela sem ter que gerar 15 filhos, né? E me preocupar em gerar 15 filhos? Então, meus irmãos, essa é a pergunta que todos nós fazemos, tá? Porque a gente pergunta assim, a sociedade mudou. Se a sociedade mudou, a igreja também tem que mudar. A sociedade mudou, a tecnologia está aí, a tecnologia tem que ser aliada à nossa em relação a esses assuntos, né? Só que eu preciso reafirmar para você o seguinte, o Papa Paulo VI estava profundamente consciente daquilo
que ele estava fazendo. Ele estava consciente que seria difícil para o homem e a mulher do nosso tempo entender a imoralidade da contracepção. Porém, ele ficou firme. Ele entendeu o seguinte, que os homens e as mulheres do nosso tempo estavam perdendo o sentido da grandeza e da dignidade da vida humana. E ele não poderia ficar calado diante disso. Ele não poderia ceder à vontade da maioria. Ele não poderia ceder, né? Não é uma questão de democracia, entendeu? A verdade não é uma questão de democracia. A verdade não é uma questão de maioria, ou seja, se as pessoas levantar a mão e você contar, não ganhou a opinião da maioria. Não. Ou seja, ele percebeu que os homens e as mulheres modernos estavam perdendo de vista a grandeza, o mistério e a dignidade e a finalidade da vida humana. Por isso, humane vitae, vida humana, né? Então, ele percebeu que nós estávamos rapidamente deixando de ver a sexualidade humana como um grande mistério, esse grande mistério que nós aprendemos aqui na Teologia do Corpo, e estávamos passando a reduzir ela a apenas um processo biológico, tá? E como processo biológico, sujeito a todo tipo de manipulação das mais variadas formas. Porque hoje, meus irmãos, convenha, ninguém se preocupa mais com sua fertilidade. Ninguém se preocupa. Então, embora o sexo também seja algo biológico, nós aprendemos que ele é muito mais do que biológico. Ele é afetivo, ele é espiritual, sobretudo. Então, ou seja, você olhar para o sexo como algo apenas biológico, você trata o sexo apenas como uma visão parcial. E é justamente essa visão parcial que nós temos que combater, essa visão redutiva do sexo nós temos que combater, essa visão reducionista do ato sexual e da vida sexual. Por quê? Para nós entendermos o ensinamento cristão, o ensinamento da igreja sobre o sexo e sobre a procriação, nós temos que olhar além da vista parcial e ter uma visão integral. E foi justamente isso que o Papa São João Paulo II nos ajudou na sua Teologia do Corpo, a redescobrir e a recuperar a visão integral de ser humano. Não somente a sua visão também histórica, mas também no seu princípio e no seu futuro, a sua vocação eterna. Tá? E foi justamente isso que o Papa Paulo VI, no número 7 da Humane Vitae, ele disse, olha só o que ele disse: o problema da natalidade, como de resto qualquer outro problema que diga respeito à vida humana, deve ser considerado numa perspectiva que transcenda as vistas parciais, sejam elas de ordem biológica, de ordem psicológica, demográfica ou sociológica, à luz da visão integral do homem e da sua vocação, não só natural e terrena, mas também sobrenatural e eterna. Meus irmãos, o Papa Paulo VI estava apelando justamente para uma visão total de ser humano, uma visão integral, não somente uma visão demográfica, você tem que fazer controle da natalidade, não somente uma visão sociológica, de mudanças culturais que teve, não somente uma visão biológica, não somente uma visão psicológica, não, uma visão total que leva em consideração não somente a visão integral de homem, mas também da sua vocação, a sua vocação do seu chamado ao amor, e não somente da sua vocação natural e terrena, mas também sobrenatural e eterna. E foi justamente isso que o Papa São João Paulo II nos ajudou a compreender na sua Teologia do Corpo. Ou seja, a Teologia do Corpo, São João Paulo II, é justamente esse comentário amplo sobre a vocação humana ao amor, a visão integral de ser humano, por isso o princípio, por isso a história, por isso a nossa finalidade última, por isso a nossa vocação eterna, por isso a linguagem do corpo, por isso a unidade entre a dimensão corpórea e espiritual. Ou seja, João Paulo II apresentou a visão integral de ser humano. E toda a teologia do corpo, sem dúvida alguma, ela pode ser considerada, como disse o próprio João Paulo II, como um amplo comentário à doutrina contida na encíclica Humane Vitae.
Portanto, tudo aquilo que nós aprendemos na teologia do corpo até aqui nos ajudou a chegar nesse ponto, ou seja, no final da teologia do corpo é a hora que ela atinge o seu ápice, é a hora que ela atinge o seu topo, tá? Por quê? Porque a teologia do corpo ela é uma preparação para nós entendermos o ensinamento da igreja sobre a moral sexual, né? E sem esse comentário, sem essa base bíblica, sem essa base antropológica, sem essa visão personalista do ser humano, nós não compreendemos, tá? Então, isso não é algo assim, que sem querer se juntou, vamos dizer assim, a teologia do corpo. Não, essa foi a intenção do Papa João Paulo II desde o início de suas catequeses, e foi por isso que ele dedicou tanto tempo a trabalhar o ensinamento da teologia do corpo para resgatar essa visão integral do ser humano, para resgatar o significado do ato sexual e para então nos ajudar a viver, vamos dizer assim, o ensinamento da igreja na lei natural sobre a sexualidade humana, a vivência da sexualidade humana dentro do nosso casamento. E eu vou contar para você uma história, essa história vai ser no próximo vídeo, onde eu vou contar para você a história da Humanae Vitae e da teologia do corpo em mais detalhes. Então, vou parando por aqui e espero você no próximo vídeo. Muito bem, você acabou de assistir uma aula que foi extraída do módulo 6 do nosso programa de formação e certificação na Teologia do Corpo de São João Paulo II, que é um programa que ensina você a teologia do corpo, as catequeses do amor humano de São João Paulo II de maneira clara, prática, profunda e ao mesmo tempo te capacita a você ensinar a teologia do corpo para outras pessoas, para membros da sua comunidade, para jovens, para casais, enfim. Então, se você se interessou em conhecer um pouco mais a teologia do corpo e aprender também de maneira acessível esse conteúdo, eu gravei um vídeo de apresentação onde eu falo da teologia do corpo e ao mesmo tempo desse caminho seguro onde você pode aprender a teologia do corpo de maneira 100% prática e envolvente e atraente. Então, é só clicar no link que eu coloquei aqui abaixo, você vai direto nesse vídeo de apresentação e eu vou ficando por aqui e eu espero você do lado de lá. Um grande abraço, Deus te abençoe. #Teologia do Corpo para todos. Tchau, tchau.